O papel de Zaratustra na religião persa. Hoje o Irã é um país de imensa maioria muçulmana, mas nem sempre foi assim. Antes dos muçulmanos, a religião da Pérsia tinha outras características. E hoje nós vamos falar aqui sobre essas características da religião da antiga Pérsia e de um personagem muito importante nessa religião, que foi o Zaratustra. Vamos falar das características da religião da Pérsia antes de Zaratustra. Segundo o milênio antes de Cristo, enquanto egípcios e mesopotâmios tinham seus rios para conseguir água, os persas foram buscar água na fonte mais improvável de todas, nas rochas. Em meio ao planalto iraniano, em terrenos inclinados, os persas conseguiram, com alguns martelos que eles tinham, extrair a água das rochas dos lençóis freáticos, o que era dificílimo para a época. E graças a isso, em meio ao clima quente e seco, os persas conseguiram manter jardins com plantas, gramas e grande quantidade de flores em meio ao deserto. Como se chamavam esses jardins? Paraísos. Eram os paraísos persas. E essa capacidade de obter água em meio às rochas fez com que a civilização persa crescesse e fosse a terra de um grande império. Desde sempre, a religião da Pérsia era uma religião politeísta, ou seja, as pessoas acreditavam em muitos deuses. Porém, um deus já recebia mais atenção, que era o deus Ahura Mazda. Ahura Mazda é o deus por excelência, deus da bondade, da sabedoria e criador de todas as coisas. Ahura Mazda significa Senhor Sábio. Ahura Mazda já aparecia desde sempre nos escritos que diziam que grande deus é Ahura Mazda, que criou o homem, que criou a felicidade para o homem. Ahura Mazda é o Deus criador do universo, é o Senhor Todo-Poderoso e tem como símbolo a luz celeste. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas e protege especialmente os seus piedosos adoradores. Ahura Mazda criou o mundo com o seu pensamento. E Ahura Mazda também é o pai do Espírito Santo, que se chamava Spenta Manyu. Spenta Manyu é o Espírito Santo que ajuda Ahura Mazda na proteção da vida aqui na Terra. Spenta Manyu representa a vida, o bem, a luz, a inteligência e a verdade. Nesse momento da religião da Pérsia, o mal não é encarado como uma oposição a Ahura Mazda. O mal não está bem definido. Nesse momento, o mal no mundo é entendido como ausência de bem, como ausência de Ahura Mazda. E outras características importantes que a religião persa tinha era o sacrifício de animais para os deuses, principalmente o sacrifício de bois e o consumo de uma bebida chamada aoma, que era uma bebida que deixava as pessoas embriagadas e com alucinações. E aí, por volta de 600 a.C., chega Zaratustra, que vai reformar a religião da Pérsia Antiga. Ele vai preservar alguns aspectos da antiga religião, mas também vai dar a sua contribuição. E vamos agora, então, falar o papel de Zaratustra na religião da Pérsia. Ou Zaratustra nasceu de uma rica família de sacerdotes criadores de cavalos, ou Zaratustra era extremamente pobre. Seu pai se chamava Pouruzaspa e sua mãe se chamava Dugdova. Quando Zaratustra nasceu, sua mãe irradiou luz, os animais ficaram alegres, as águas ficaram alegres. Zaratustra nasce no meio do mundo, no centro do mundo, como o ungido, o sagrado, como o santificado. Zaratustra veio ao mundo sorrindo e as vibrações do seu cérebro eram tão fortes que irradiavam muita luz e as pessoas não conseguiam nem colocar a mão sobre sua cabeça. Quando jovem, Zaratustra era muito inteligente, praticava meditações, estudava e já fazia alguns milagres. Com 20 anos, Zaratustra já praticava o retiro em desertos e em montanhas. Tentaram matar ele, jogando ele aos lobos, jogando ele sobre uma fogueira. E ele tinha poucos seguidores quando estava vivo. As suas ideias vão começar a se expandir somente depois da sua morte. Zaratustra viveu 77 anos. E Zaratustra foi tão importante que até os gregos o admiraram e deram um nome para ele, o nome grego de Zoroastro. Bom, aqui eu estou falando de 600 a.C., então você já se situou aí cronologicamente. Zaratustra começa atacando o sacrifício de animais para os deuses, o sacrifício de boi para os deuses. Zaratustra dizia que você tem que tratar muito bem o gado, e Zaratustra também se opõe ao uso daquela bebida que eu falei no começo, o aoma, né? Então vamos às três principais contribuições de Zaratustra para a religião persa. A primeira vai ser a exaltação de Ahura Mazda como o único e verdadeiro Deus. Zaratustra diz que só existe um Deus, e esse Deus é Ahura Mazda. Zaratustra começa sua pregação por volta dos 30 anos e diz que os homens devem cultuar somente a Ahura Mazda, que é o Senhor Sábio. A segunda principal contribuição de Zaratustra, essa é uma das mais importantes para a religião persa, foi de um conceito que é central para o zoroastrismo, o livre-arbítrio. Ou seja, agora com a mensagem de Zaratustra, o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. O homem agora tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O homem agora tem a liberdade de poder escolher entre o bem e o mal. E a terceira contribuição de Zaratustra para a religião persa são os seus argumentos cosmológicos, né? Vamos lá. Lembra que antes de Zaratustra o mal era apenas ausência de bem? Ausência de Ahura Mazda? Agora, com Zaratustra, o mal passa a ser bem definido. Existe alguém que, não por natureza, mas por escolha, trilhou o caminho do mal. Era Arimã, ou Angra Mainyu, o príncipe da mentira. Ele é irmão gêmeo
do Espírito Santo Espentamanhu. Arimã escolheu livremente a sua vocação maléfica. Arimã é o princípio do caos e da mentira. Zaratustra dizia que todo homem devia praticar o bem, praticar as boas ações, falar a verdade, praticar a justiça e ter bons pensamentos. Se o homem aceitasse a mensagem de Zaratustra, se o homem acreditasse somente em Ahura Mazda como o único e verdadeiro Deus, se o homem vivesse uma vida plena e não caísse nos enganos, nos conflitos e na confusão, o homem seria recompensado na vida após a morte. Se o homem seguisse a boa religião de Zaratustra, a sua alma iria para a morada de Ahura Mazda, iria para o paraíso. A alma desse homem iria para o paraíso viver a vida eterna junto com Ahura Mazda. Porém, se o homem praticar o mal, mentir, enganar, não acreditar em Ahura Mazda, a alma desse homem encontrará a região das trevas, a região da escuridão. Então era assim, o zoroastrismo diz que todo homem possui uma alma, onde após a sua morte, essa alma vai atravessar uma ponte chamada Simvá. E essa ponte, ela vai se alargando sob os pés dos justos, onde vai encontrar a morada de Ahura Mazda. Porém, essa ponte vai se tornando como uma navalha sob os pés do ímpio, sob os pés daquele que não aceitou a mensagem de Zaratustra, e aí a alma cai na morada de Arimã. Zaratustra ensinava que existe uma grande luta do bem contra o mal, de Arimã contra as forças do mal, do Espírito Santo, Espentamanhu, contra um espírito maléfico, de Angra Mainyu, das pessoas boas contra as pessoas ruins, uma luta dos bons pensamentos contra os maus pensamentos. E Zaratustra tem certeza de que o bem vencerá essa batalha, de que o mal perderá. Mas quando acontecerá isso? Nem o próprio Zaratustra sabe. Somente o pai Ahura Mazda é que sabe. Somente o pai Ahura Mazda é que sabe a hora final. Então, para finalizar, uma consideração. Zaratustra é o reformador da religião da Pérsia. Ele não é profeta, porque em muitos lugares aparece a palavra dizendo que Zaratustra foi um profeta. Não é verdade. Profeta é aquele que prediz o futuro. E Zaratustra só fez uma previsão, de que o bem vai vencer o mal. Então a palavra certa para Zaratustra é que ele foi o reformador da religião da antiga Pérsia. O zoroastrismo chegou a ser a religião de alguns reis na antiga Pérsia, e o zoroastrismo vai se fortalecer, e o zoroastrismo vai ser a religião oficial de Estado na Pérsia, na dinastia dos Sassânidas, de 226 até 651 d.C., quando chegam os muçulmanos vindos da Arábia Saudita, e aí desgastam o zoroastrismo, e hoje o zoroastrismo é uma pequena religião que tem cerca de 100 ou 200 mil seguidores espalhados pelo mundo. Valeu!